Não é sobre o que você quer fazer, e sim sobre o que você precisa fazer. Matheus, por que é tão importante isso pra você? Cara, eu acredito que minha vida inteira foi baseada nessa frase. É mesmo? Então, muitas vezes a gente não quer fazer as coisas, né? E o dia que eu criei ela foi basicamente assim, eram 5 da manhã, eu tava na borda da piscina, em São Paulo, frio, a piscina saindo aquela fumacinha, sabe, de vapor. E pro nadador, quando você coloca o pé assim na borda da piscina, é um momento muito emblemático, porque é aquele momento entre a decisão de pular e não pular. Você sabe que a água vai estar gelada, você sabe que vai ser ruim, você sabe que vai ser fumacinha não é porque tava quente, a fumacinha é porque tava fria. A fumaça, quando sai fumaça é porque a água tá perdendo calor. Então não quer dizer que ela tá quentinha. E o que a galera não sabe é que a água da piscina, ela não é aquecida, ela só não é fria, porque a gente não se resfria o corpo. Então ela tá entre 23 e 24 graus. É o que tá ali, entendeu? Então ela é gelada. Nossa. Por um momento, assim, ela é gelada. E eu tava ali naquele momento, cara, e eu comecei a pensar várias coisas negativas, sabe? Tipo, cara, eu não preciso disso, pra que eu tô aqui e tudo mais. E de repente veio essa frase. Tipo, eu tava na borda, com a mão no joelho, e aí veio a frase. Cara, não é sobre o que você quer fazer, é o que você precisa. O objetivo que você colocou era seu, ninguém pediu pra você estar aqui, então pula. E aí, a partir dali, essa frase moldou minha vida. Quantos anos você tinha aí, Matheus? Eu tinha uns 16 anos, cara. Tinha uns 16 anos ali. Qual era o objetivo? Era ser campeão brasileiro, recordista. Então, assim, eu já estava há uns anos no topo, só que eu queria recordes, eu queria quebrar os recordes, né? Então, você vai falar, talvez, eu tenho 21 recordes quebrados, e a minha meta era sempre essa, ser o melhor da história. Ser o melhor da história, ser o melhor da história. E para isso você precisa fazer o que é necessário, não o que você quer. Porque muitas vezes você quer muita coisa, mas você não quer fazer o que você tem que realmente aplicar para aquele resultado vir. Então essa frase, a partir daquele momento, moldou muito toda a minha trajetória e molda até hoje. Tanto que eu tenho quadros, proteção de tela e tudo mais. Que demais. Matheus, e como saber o que você precisa fazer? Cara, basicamente assim, ó. Sabe aquilo que você não quer fazer? É basicamente isso. É muito simples. Cara, é simples. Você tem um objetivo, você tem que fazer algo, você fala, nossa, tô com uma preguiça de fazer isso. Aí a pergunta que eu me faço é, isso vai te levar pra frente ou não? Vai, então tem que ser feito. Ponto. Então, cara, a gente trabalha com rede social, a gente tá ali, pô, tem dia que dá uma preguiça de gravar um vídeo? Dá, mas é a nossa porta de entrada. Não tem como eu dizer não pra algo que é o principal motivo da minha empresa fluir, entendeu? Então, tudo aquilo que você não quer fazer, na maioria das vezes, é o que você precisa fazer. Você já tinha conquistado algumas coisas ali com 16 anos, quando você notou essa verdade absoluta pra você? Ou foi a partir dali que as coisas começaram a acontecer? Não, ali eu já tinha sido campeão sul-americano, já tinha sido campeão europeu, recordista brasileiro algumas vezes, já tinha algumas coisas. Mas você vai aprendendo, né, cara? É aquilo, você vai saindo de uma maturidade de aquela criança que tá se divertindo no esporte pra, calma, isso daqui realmente é um trabalho e eu preciso levar muito a sério, né? Então é uma transição que vai mudando realmente e vai fazendo você crescer. Nós certamente vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, não é sobre o que você quer, mas sobre aquilo que você precisa, porque eu entendi que o que precisa partir para realizar um determinado objetivo. Exatamente. Você tem que estar definido o objetivo. Exatamente. Naquela época era ganhar a... Não. Ser campeão brasileiro, ser recordista, dependendo da competição ali. Dependendo da competição, né? Então, nós tínhamos ali um campeonato paulista e um campeonato brasileiro a cada 6 meses, vamos dizer assim. Então, a gente tinha 2 no ano. Então, o primeiro semestre era baseado naquilo, o segundo semestre era baseado no segundo, né? E aí tinham os objetivos mais a longo prazo, por exemplo, uma Olimpíada, um campeonato mundial, uma seletiva de alguma coisa. Mas aí era aquilo, você tinha que estar naquela competição muito bem para poder conseguir a outra. Não era simplesmente vou passar por aqui e vou chegar lá. Não tinha isso, né? Então, o modo de você ser selecionado e classificado era por tempo. Você tinha que ser o primeiro ou o segundo melhor tempo daquela competição para poder ir para essa competição terceira, vamos dizer assim. Entendeu? Primeiro ou segundo. O terceiro que ganhava medalha, só ganhava medalha. Esquece. Acabou. Então, normalmente você tem 1, 2 vagas ali, né? Então, é assim, é um pouco complexo, mas você tem 1, 2 vagas. E aí, dependendo do número de vagas, tem um remanejamento. Então, a gente só pode levar 20 atletas. Então, cara, às vezes você foi o segundo colocado da tua prova, não muda nada, porque só pode levar 20 atletas e você não vai encaixar. Entendi. Entendeu? Então, assim, é meritocracia ao limite, sabe? Então, se você não tá no primeiro colocado, você já tá correndo risco. E se você estiver no primeiro, às vezes você tá correndo risco também. Entendeu? É muito doido. Você é um improvável, Matheus? Cara, eu sou, porque eu sou um atleta, um nadador de uma família que não tinha nenhum nadador e de um pai e uma mãe que não sabe nem nadar direito. Não sabe ainda, não sério? Sabe. Não se afogam, mas assim, nadar, nada. Então assim, eu não sei realmente da onde o Matheus saiu com esse dom de natação, sabe? Então, com certeza eu sou um improvável.
Por que eu te pergunto isso? Porque a ideia desse nosso podcast é conversar com improváveis. E a partir daí poder destacar o que foi indispensável para que você seja quem você é hoje. Uhum. E quem está assistindo aqui agora nosso podcast, saiba agora quem é o Matheus. Vou te apresentar ele. Veja só. O Matheus é o Matheus Louro. Matheus é ex-nadador com mais de 110 títulos conquistados e 21 recordes quebrados no esporte. 21, cara. Eu descobri que são 22. 22, já tá desatualizado. Tem mais um. Além disso, tem 2 participações no Ironman. Se você não sabe o que é o Ironman, é um triatlo nível pessoas fora, assim, de performance sensacional. Então a gente quer... Me corrija, são quantos quilômetros de natação? 3,8 nadando, quase 4, 180 pedalando e 42 correndo. Então, basicamente, é uma prova de ciclismo, uma maratona e um pedaço ali da natação, né? A natação, ela não chega a ser uma prova completa, mas ela é uma boa distância. Foram 2 participações. Foi. Hoje o Matheus atua como CEO da Escola do Atleta, plataforma de ensino 100% voltada para atletas, levando a sua experiência de alta performance e superação para profissionais que querem resultados, não apenas no corpo, mas na mente e na carreira. Exatamente. Foca atualmente em empresários, transformando-os em atletas de alta performance nos seus negócios. Me chamou a atenção, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, palavras que marcam alta performance, corpo e mente. Eu imagino que são 3 que associam 3 pilares importantes, né? 3 pilares importantes. Com a trajetória de atleta que já teve, hoje ele inspira e capacita pessoas a transformarem metas em conquistas e desafios de crescimento. Esse é o Matheus Louro. E esse é o nosso entrevistado hoje para poder entender o que foi indispensável para você, Matheus, para chegar onde você está hoje. Mas o primeiro ponto é saber onde você está hoje, o que são esses méritos, mas o que você está fazendo hoje no seu negócio, Matheus? Boa, então hoje na sua vida também, né? Hoje eu comecei a focar um pouco mais na parte empresarial, né? Eu acabei entrando nesse mundo, até por ter um contato com o Joel há muitos anos. O Joel foi meu treinador em 2006, então a gente se conhece há basicamente 20 e poucos anos aí. E desde então a gente sempre esteve muito juntos, né? Então ele disse que eu fui um dos melhores atletas dele, a gente sempre esteve muito colado, eu sempre pedia muitos conselhos para ele. E aí quando eu parei de nadar, a gente abriu a nossa primeira empresa juntos. Ele tinha 3Ps, a gente abriu a 3Ps Esportes, que foi uma antes da Escola do Atleta. Você e ele? Eu e ele. Boa. E aí a gente trabalhava essa parte do atleta exatamente. Então parte mental, comportamental, carreira, tudo que a gente podia agregar ao atleta, a gente ia agregando, até por ser uma dor nossa, assim, né? Então algo que a gente não tinha, dificuldades, enfim. E aí o tempo foi passando, você vai amadurecendo, você vai estudando, você vai buscando, e você fala, cara, peraí, eu quero subir um nível, eu quero subir um nível. Então eu cheguei no nível muito bom, cara, cheguei em nível de seleção brasileira, Série A de futebol, internacionais, atletas olímpicos, medalhistas olímpicos, então, cara, cheguei no nível que eu falei, tá, legal, atingi o topo. Como que eu passo pro próximo? Uhum. Né? E aí me aproximando ainda mais, vindo pra Alphaville, cara, aí comecei a entrar nesse mundo empresarial, muita gente perguntando, pô, por que você pensa isso? Como que você ganhou tanto título? O que você fez pra, sabe, essas perguntas realmente de podcast, tipo, cara, o que você fez pra acontecer tal coisa? Falei, pô, tem alguma coisa que eu não tô percebendo, né? E aí que veio essa ideia de começar a transformar os empresários em atletas de alta performance dos negócios deles, né? Porque no fim das contas, cara, o atleta, ele é um empresário e o empresário, ele é um atleta, ponto. É uma semelhança muito grande a forma como a gente se iguala a tudo isso. Né? Acabou, exatamente, entendeu? Só que um não olha de uma forma empresarial, né, o corpo dele, porque no fim das contas você tem os setores ali, que é alimentação, médico, físico, mental, e o outro também acaba não olhando muito para o CPF, né? Então não tem CNPJ se você não tiver um CPF para abrir. Então a gente precisa sempre igualar e compartilhar esses 2 conhecimentos. E me dá a impressão, ver se faz sentido, do teu ponto de vista, Matheus, que a outra diferença entre os dois, entre atleta e empresário, ou empreendedor de uma forma geral, é que o atleta existe lá, primeiro, segundo, terceiro lugar. E o empresário não existe primeiro, segundo, terceiro. Existe até ranking de faturamento, de lucro, mas não é uma competição de que você vai ser selecionado para a próxima categoria ou não, né? Exatamente. Não tem, cara. Mas eu vou te abrir E de que forma isso pode interferir na performance do empresário? Então, tu acha que isso eu vou te abrir uma outra visão que eu tenho também. Porque assim, a gente fala muito de alta performance hoje, né? E o mundo busca alta performance. Só que vamos lá. O que fazia o Matheus talvez ganhar? Era o Matheus ter alta performance? Sim, porque ele estava em primeiro lugar, segundo lugar, estava no pódio. Mas na verdade era a auto performance. O Matheus, ele precisava ser melhor que ele sempre. Não tinha mais o Igor, não tinha o Fernando, não tinha o Bruno, não tinha o Pedro. Cara, se eu não fosse melhor do que eu não conseguiria ganhar. Não importava o que eu fizesse. Até porque já tiveram momentos em que eu não melhorei e ganhei.
Então não foram capazes de ganhar quando eu estava na pior. E também tiveram momentos que eu melhorei meu tempo, então eu estava na minha melhor performance, mas não ganhei. Então o que condiz com o quê? Tá entendendo? Então, assim, o que o empresário não olha hoje é que, cara, a competição, na verdade, nunca é contra o outro. A gente usa o outro para se basear. Você pode usar, você tem o pódio lá, cara, eu quero ficar em primeiro, eu quero ser o primeiro do meu time, eu quero ser o primeiro da minha equipe, eu quero ser o primeiro disso, daquilo. Mas, no fim das contas, é você com você. Porque era o meu tempo que baixava. Entendeu? Não era o outro que nadava pro meu tempo baixar. Teu próprio tempo. Exatamente, era o meu tempo. Né? E o empresário é a mesma coisa, cara. Quanto de faturamento você quer aumentar, o quanto de destaque você quer ter, o quanto de você quer colocar a tua empresa num jornal, numa Forbes, enfim. É uma coisa mais fictícia, que a gente usa para se motivar, do que realmente algo que é usual, vamos dizer assim. Entendeu? É uma forma que eu penso, e quando eu trago essa visão, as pessoas falam, cara, faz um sentido. Porque se eu não estiver bem, alta performance não vai me importar. Eu não vou conseguir chegar. Entendeu? Entendi. E quando você me falou que você veio assim, né, de uma família que ninguém era nadador, ou seja, não foi dali que você olhou e falou, bom, eu tenho um modelo para seguir. O que você acredita que fez você entrar nessa ideia de performance? Porque não foi apenas aprender a nadar, foi eu quero ser atleta. O que foi que levou você a isso? Cara, eu posso dizer assim, eu acredito que existiram alguns pontos. O primeiro deles foi Deus, porque a minha mãe sempre gostou das criancinhas nadando e tal. Né? E aí ela olhava aquilo no clube e ela falou, cara, quando eu tiver um filho eu quero botar ele na natação. Beleza. Hoje, Igor, se eu não me engano, são 83% das mortes de crianças são por afogamento. Então era uma parte até por segurança. Né? Beleza, eu comecei a nadar com 8 meses, 1 ano eu já sabia nadar, eu comecei a levar jeito, e aí eu gostava, então eu ficava na banheirinha dentro de casa, eu chorava pra sair, eu era o único atleta que ia, né, a única criancinha que ia pras aulinhas no inverno, ninguém ia, então começou a aparecer um destaque, e aí eu fui dando um pouco de sorte de aparecerem oportunidades, então apareceu uma oportunidade na escola, eu era da primeira série, era de primeira a quarta, quinta, oitava, e aí eu nadei e ganhei. Aí eu falei, cara, eu queria competir com os outros. Posso? Aí deixaram. Aí eu ganhei também. E ali uma das amigas da minha mãe falou, cara, leva ele na universidade lá em Santos, que era a Unisanta, que é onde tinha esporte, porque ele tem alguma coisa diferente. Então eu comecei ali pequenininho e de repente eu comecei a competir, aí eu ganhei, aí eu gostei, aí eu falei, cara, tá legal isso aqui, né? E eu sempre tive pais que incentivaram. Por mais que eles não fossem atletas, meus pais sempre incentivaram, né? Então isso foi um passo muito grande também, mas foi começar a gostar de ganhar que realmente me fez, cara, querer aquilo ali, entendeu? Foi realmente isso. Ganhar, sentir, nossa, isso é bom e... eu falei, cara, peraí, nadei aqui, competi, ganhei. Falei, opa, todo mundo aplaudindo? É legal, né? Agora você falou de sorte de aparecer oportunidades. O grande ponto da sorte, eu queria te pedir para posicionar um pouco mais da tua ideia disso, é que a sorte não depende de ti. Bem como diz o nome, sorte é talvez o acaso, talvez Deus, enfim. Eu queria que você me aprofundasse um pouquinho mais o que você quer dizer com sorte de aparecer oportunidades. Cara, eu acho que assim, a gente tem a visão muito da sorte, né? Você estar pronto pra sorte. Né? Então, tipo, eu tô aqui com você e tal, de repente aparece um puta negócio, eu tô preparado, legal. Eu acho que isso é preparar a sua sorte. Mas a gente não pode dizer que não existe um fatorzinho que de repente acontece cara, eu tava num lugar sem querer e aconteceu uma coisa. Porque assim, eu paro para avaliar as escolas. Não existe escola com piscina. Pouquíssimas. A minha tinha. E aí decidiram fazer uma competição de natação, que não é algo convencional, cara. Tá entendendo? Não é uma coisa que é convencional, tipo, vamos fazer uma competição de natação, porque, cara, se você joga uma pessoa que não sabe nadar, ela se afoga. Não é jogar na quadra, não é um interclasses, entendeu? É uma coisa diferente. Então, assim, eu olho a sorte, às vezes, como talvez um toque de Deus, de colocar assim e falar, cara, dá uma olhada nessa xícara aqui. Vamos ver se aproveita ela. Sabe? E às vezes você pega e fala, pô, gostei, vou tomar um café. Sabe? Tipo, existe a sorte preparada, né? Aquela que você se prepara e realmente acontece. Mas eu também acredito que, cara, tenha um pinguinho ali de alguma coisa. Não tem como dizer que não, cara. Que, tudo tá premeditado, tudo acontece da melhor forma possível. Entendeu? É a minha visão, assim. É um pouco distorcida, talvez, da realidade, mas eu acho que é uma verdade, cara. Não tem como eu dizer que tudo tá no meu controle e que quando eu tinha 3 anos de idade eu tava preparado pra uma competição que eu ia ser um grande atleta. Não tinha. Nem meus pais sabiam. Nadava tudo errado. Entendeu? Depois que eu fui aprender técnica. O fato de ter uma piscina na sua escola, você acredita que favoreceu você a
estar onde você está hoje? Então, é porque cara, assim, ó, eu nadava. Vou fazer uma pergunta melhor. Você acredita que se não tivesse piscina na tua escola, você teria sido nadador? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que... Porque assim, ó, não existiam aulas de natação naquela escola. Só teve uma competição, velho. Então, tipo, eu acho que se não existisse aquela competição... A competição especificamente. Tá? Possivelmente, ou eu teria demorado mais pra encontrar a natação, porque eu já nadava, eu gostava de dar as aulas, ou eu não teria sido nadador. Mas eu sei que o fator determinante foi aquela competição, porque eu ganhei uma prova, ganhei outra prova, sem nenhuma base, e aí uma das mães falou, vai pra esse lugar. E dali eu comecei. Entendeu? Então, assim, se não tivesse aquilo ali, eu não sei. Entendi. Entendeu? Porque antes era só a aulinha de bairro. E a linha de bairro é o que você bota a maioria das crianças. Dali pra aprender a nadar no sentido errado, exato, você nada tudo errado, só que eu fui pra uma equipe de competição. Tipo, quando eu cheguei na universidade, falaram, ó, cara, ele nada errado, mas ele tem fôlego, então vamos botar ele não aprende a nadar, ele vai aprender a técnica, tal. Entendeu a diferença? Quais foram as 3 atitudes que você teve na sua vida que te levou a estar onde você está hoje? Tá. Cara, uma delas eu não tinha percebido até o Joel me falar, que é estar sempre pronto. Então, uma das coisas que acontece na minha vida é, cara, vamos fazer tal coisa? Eu tô pronto. Pronto no sentido de estar disponível, de estar aberto, não cara, pronto no sentido... Não, pronto de estar pronto, em todos os sentidos. Por exemplo... Se te convidar pra dar uma palestra hoje, tô pronto. Eu tô pronto. Se você me convidar pra fazer um Ironman, eu tô pronto. Entendi. O que foi que aconteceu com o meu Ironman? O segundo Ironman foi dessa forma. Então o Pablo estava indo fazer o Ironman, aí o Marcos Paulo queria um treinador, uma pessoa para acompanhar ele. Aí ele falou, cara, você consegue ir? Eu tava 1 ano e meio parado. Só que fisicamente o meu corpo estava pronto. Entendi. Aí o que aconteceu? Terça ele me chamou, quinta eu viajei, domingo eu fiz a prova. Uma prova que as pessoas preparam por anos. Entendeu? Então, esse é um dos fatores, de estar sempre pronto, cara. Espera um pouquinho. Tu foi... exato. Um Ironman que é quase 4 km de natação, 190 de ciclismo, né? 180 e 42 de corrida. Não, daí na terça-feira... Terça-feira ele me ligou. Te ligou. Ele não te ligou na terça, ele te ligou na terça. Ligou na terça. Eu não tinha mais bike. Eu não tinha mais bike. Eu tive que pegar uma bike emprestada. Não é qualquer bicicleta que tu compra assim na cara, eu tive que pegar uma bike emprestada. A minha terça e minha quarta foram a maior insanidade da minha vida. Porque eu tive que preparar para uma parada que eu me preparei por 2 anos. Então eu tive que pegar uma bike emprestada. Era no México, então não era simplesmente pegar a bike de carro. Eu tive que pegar uma malabike, ir pro aeroporto, comprar suplemento. Cara, tipo, foi uma loucura, literalmente. E aí cheguei lá e ainda caí, né? Eu caí no quilômetro 90, tem a marca aqui, caí de lado, um atleta me derrubou, aí eu caí e mesmo assim eu terminei. Cara, eu acho que eu vi uma foto dessa sua no Insta, você postou recentemente, postei. E aí, cara, foi uma loucura, mas assim, esse é o fator de estar pronto, sabe? Aí, por exemplo, o que aconteceu? Um outro atleta me chamou pra ser suporte dele, ser staff técnico dele num Ultraman, que é mais do que o Ironman no México. Então são 3 dias de prova. No México não, desculpa, no Havaí. Falei, cara, vou. Por que não? Vou. Aí fui. Só que no último dia, cara, fiquei doente, fiquei mal, fui pro hospital. Só que é esse o ponto do estar pronto, sabe? As pessoas acham que elas só têm que estar prontas no fator delas. Só que, Igor, eu gosto de ser um cara muito generalista, velho. Se der um problema aqui no podcast com câmera, eu vou te ajudar a arrumar. Eu vou saber o básico do básico, sabe? Então, é você estar pronto nesse sentido, pô. De você conseguir, pô, tô precisando disso. Opa, peraí. Ah, tô precisando daquilo. Cara, faz assim. Eu sou muito bom solucionador. E eu acho que esse foi o segundo fator, ser um solucionador. Então, sempre que aconteceram situações na minha vida, eu sempre solucionei muito rápido. Então, ter essa parte de estar pronto, ser um solucionador, e eu acredito que o terceiro é a minha resistência mental. O que é resistência mental? Resistência mental é o fator principal para você não desistir. Então, por exemplo, você tem resistência física, você vai evoluindo ela. Então, uma pessoa que corre 5, talvez não consiga correr 42. É a mesma coisa mentalmente. Uma pessoa que toma um café com açúcar, talvez tire o açúcar, mas não consegue dizer não para um doce. Então, eu sempre criei essa resistência muito forte mentalmente, de conseguir deixar cada vez mais a minha mente forte a ponto de, tipo, sei lá, tá num rodízio e falar, não vou comer. Sabe? Que é uma coisa que eu poderia falar, mas só hoje. E como você treina essa resistência? Como é que você desenvolve isso? Você aprendeu de uma forma na sua vida? Ou você foi atrás, estudou? Como é? Muita coisa que aconteceu na minha vida foi assim, cara. Eu fazia, não sabia por quê. E quando eu parei de nadar e comecei a estudar, a entender sobre a mente, comportamento, PNL, todas essas coisas que a gente adora estudar, eu comecei a perceber que eu já fazia coisas que já existiam estudos que mostravam, mas eu não fazia ideia. E aí, o que eu percebi? Cara, existe uma coisa chamada hormese,
né? E a hormese basicamente se você toma pequenas doses de veneno, você fica mais resistente ao veneno, né? Uma vacina basicamente é isso. Só que existe a hormese mental, que é você colocar pequenas doses de desconforto controlados. Então, quando você consegue se colocar em desconforto controlado, você consegue se manter mais resistente mentalmente. Então é a parada, por que a galera tá tomando banho gelado? A galera não faz ideia. Porque é bom pro sistema, é bom pra isso. Não é não, velho. O banho gelado, existem 3 tipos de banho. O gelado, né, o banho de gelo, a banheira de gelo, imersão. O banho gelado e o banho de contraste. Pra que serve cada um, resumidamente? Isso é ótimo. Banho de contraste. Você toma o teu banho quente, toma um banho gelado pra tu dar uma despertada. No mesmo banho, quente e gelado. Cara, tu toma o teu banho, liga o geladão, tu vai dar uma... Eita! No final do banho, assim. Tu sai dali, cara, com muita energia. O banho gelado, ele gera desconforto. O que vai ser esse desconforto? Você já vai começar puto, meu irmão. Porque ninguém gosta de tomar banho gelado. Eu adoro tomar banho gelado. Vai pra Porto Alegre tomar banho gelado. Tu não vai tomar banho gelado, irmão. Só que as pessoas, elas não entendem que esse banho gelado tá deixando elas mentalmente mais fortes para resistirem talvez ao café sem açúcar. Porque essa bobeirinha aqui, velho, é uma bobeirinha. A gente fala, é bobeira, mas você cai. E o banho de imersão no gelo, ele é excelente para recuperação muscular. Ele é excelente para tua... Não, existem outros fatores também. Mas isso é muito usado por atletas. A gente fazia isso desde sempre. Nem imaginava que mentalmente tinha benefício, que cardiologicamente você expandia teus brônquios. Nada. A gente só entrava no gelo porque muscularmente você recupera. Ponto. Mas existe também. É um pouco mais chato, difícil? Sim. Também faz com que você tenha mais preparação mental? Sim. Mas é uma outra coisa. Entendeu? E aí quando eu comecei a estudar sobre essa parte de, calma aí, eu passei por muito desconforto na minha vida, porque não é que eu passei por desconforto porque eu fui pobre, eu sempre tive uma vida muito confortável com os meus pais, por mais que a gente tivesse uma classe baixa, eu fui uma pessoa que comecei a me pagar muito cedo pelo esporte, então eu não me pagava escola, por causa da natação, eu tinha patrocínio de roupa, então assim, sobrava dinheiro, exato. Só que eu comecei a perceber que, cara, eu ia pro treino todo dia e eu tinha que me matar. Eu tinha que, cara, quase vomitar. Eu tinha que sair de lá e tá morto. Entendeu? Só que isso gera um desconforto. E eu fazia isso a troco de nada, Igor. Porque, cara, meu maior salário quando eu era atleta, campeão brasileiro, 4 anos seguidos, eu vou até deixar você chutar. Quanto você acha que foi? Eu vou chutar pra baixo. Pode chutar baixo, porque eu já falei que é baixo. Melhor top, sei lá, 2 mil. 3 mil. 3 mil. Chutei mais baixo ainda, Exato. né? Mas ainda assim, cara, 3 mil é ridículo. Tu era o top, cara. Exato, eu era 4 anos campeão brasileiro, eu era recordista várias vezes. Então, assim, a gente se submetia... Qual nada específico? Era peito? Peito. A gente se submetia a algo que não faz o menor sentido. Por 3 mil. Entendeu? Por 3 mil que só de suplementação já ia 2 conto. Porque no nível que eu cheguei, a gente tinha que ter 2 potes de suplemento. Iguais. Pelo gasto energético que você tinha no treino? Não, ou pelo quê? Porque a gente fazia teste antidoping. Então, se desse uma contaminação, tinha que ter um pote do mesmo lote lacrado para contraprovar aquilo. Entendi. Entendeu? Então, toda a minha suplementação era dobrada. Eu tinha que comprar 2 potes de whey, 2 potes de creatina, 2 potes disso. Depois lote, né, professor? Depois eu vendia. Só que inicialmente, irmão, era uma grana que saía. E a gente não tomava um whey, tomava 2, 3, 4 tipos, às vezes, por conta do que tem um, do que tem outro, do que... Tá entendendo? Então era uma farmácia em casa, assim. Entende? Então a gente submetia isso a nada. E aí foi que eu comecei a entender e estudar. O que faz, talvez, o Igor sair lá de Porto Alegre e vir pra cá? Alguma coisa tu passou, irmão, que tu conseguiu aguentar pra mentalmente falar, família, a gente vai se mudar. Tá confortável aqui pra caramba, tá gostoso, mas vamos lá pro perrengue, porque vai melhorar. Sabe? Então, essa parte da resistência mental é você resistir a algo sabendo que vai ter um benefício. Você... Tem 2 coisas interessantes. Disso que fala. Primeiro, de resistência mental, achei demais tua perspectiva. E tu sabe que antes de eu trabalhar com empresários, eu focava minha atenção como psicólogo clínico em pessoas com sofrimento intenso. Legal. Tentativa de suicídio, autolesão, dependência química pesada, assim, pessoas que realmente te falava que era a CTI limite, né? da psicologia. Sim. Não era assim um ambulatório, era CTI. Era ali que eu me sentia, ali que era a minha melhor performance como psicólogo clínico. E existe uma psicóloga que criou uma intervenção para lidar com regulação das emoções, que ela identificou justamente quando ela estava internada, ela tinha muitos problemas na adolescência dela de regulação das emoções, e era um momento da psiquiatria e da psicologia totalmente... Diferente. Né? Nossa, muito diferente dos manicômios, vamos dizer assim, né? Exato. E ela identificou, depois fez pesquisas disso, quanto realmente o contraste ajuda muito na regulação da emoção. Exatamente. Então,
ela usa muito, e ela aprendeu que realmente como o banho frio, não necessariamente contraste, mas o banho frio, ele é como se fosse um disjuntor que você desliga no cérebro. Ele então ativa se você todo o sistema nervoso, né, cara? Exato. Só que muitas pessoas, o que fazem de errado, né? Eu estou bem, vou ligar o banho de água fria para ficar melhor. Não. A ideia que ela defende é você está mal. Exatamente e aqui isso. você tem que, cara, pular água fria, tem que pegar gelo na mão, tem que ligar o chuveiro e entrar na água fria. É simples, irmão. Que vai desligar o disjuntor. Porque, ó, para pra pensar. Quantas vezes tu foi pra academia sem vontade? Várias. Eu, basicamente, todo dia, tá? A parte mais difícil do meu dia é treinar. De verdade. Só que quantas vezes tu saiu reclamando? Pô, fiz 5 agachamentos pesadaço. Não, tu sai feliz, mano. Porque, quimicamente, o teu corpo muda. Liberou. Entendeu? Então é exatamente isso. Agora, tem outro ponto que eu acho interessante. Você precisava... Matheus, você passou por anos como atleta. Imagino que treinando de domingo a domingo, se não de domingo a domingo, de sábado a... Segunda a sábado, falhava domingo, porque também o descanso faz parte. Isso quando não tinha competição no domingo, né? Enfim. Exatamente. Mas assim, vamos somar lá, dos 365 dias, talvez 340, 320 de treino do ano. Vou te ajudar. A gente tinha basicamente 2 semanas de férias. Que era uma nas competições do meio do ano, uma no fim do ano. Então era isso. 2 semanas de férias. Então, você fez isso durante quantos anos? 10 anos, 15 anos? 22 anos. 22 anos, caramba, olha só. 22 anos, cara. 22 anos fazendo isso. E ainda hoje você faz, porque você treina todos os dias, já te vi no Ironberg treinando, enfim, treinando todos os dias lá. Você precisa isso ou você quer isso? Cara, os dois. Eu preciso, tá? Porque tem uma coisa muito legal, eu nunca fui gordo, velho. Então por que eu digo que eu preciso? Porque eu não quero sair da minha melhor forma, eu não quero me olhar no espelho e me sentir mal, sabe? Então eu tenho vários amigos e tem vários atletas que, cara, você sai, pô, é um gasto energético que você não gasta mais, não tem como. A gente treinava absurdamente todos os dias, cara. Você come muito, então você tá adaptado a uma coisa e você relaxa. Então assim, por que eu preciso? Porque mentalmente eu fico bem, se eu não gasto energia, cara, eu termino meu dia atordoado, mas assim, atordoado, minha cabeça é uma bagunça. É mesmo? É uma bagunça, e quando eu treino é o momento que eu tô ali, porque cara, eu tô agachando, eu não penso no problema, eu só penso no levantar. A gente tá lá treinando, 70 quilos no supino de cada lado. Meu irmão, é só como que eu vou levantar isso daqui, ponto. Então não tem problema, ali é o momento que eu relaxo. É a minha meditação ali, sabe? As pessoas falam, tem que meditar parado. Eu falo, cara, a minha melhor meditação é no treino. É o momento que eu mais me conecto comigo, que eu mais converso comigo, que eu mais busco soluções, acho respostas, tá ali. Então essa é a necessidade, né? Já pelo outro lado, eu acredito que é importante para todo mundo. Por quê? Primeiro, velho, se você não mexe a máquina que foi feita pra mexer, ela quebra. Nosso corpo foi feito pra isso, velho. E cada vez que o tempo passa mais, a gente até vamos entrar num paradigma, né, meio polêmico. O homem foi feito pra isso, meu irmão. O homem foi feito pra prover, pra proteger. Se tu não tá fisicamente pronto pra proteger, fisicamente pronto pra qualquer desafio, tu vai estar pronto pra o quê? Porque isso, você sabe muito bem, interfere completamente na tua confiança. Interfere completamente em como você se sente, como você se enxerga. Né, a gente brincou aqui agora há pouco do Brunão. Cara, você olha pro Brunão, você pensa no quê? Num homem fraco? O Brunão, pra quem não conhece, o Bruno é o personal trainer. O Bruno é um personal que ele era bodybuilder, cara, o bíceps dele é do tamanho da minha coxa. Aí você fala, cara, você olha pro Bruno e fala, cara, o Bruno é um homem fraco? Não. Pô, eu saio com o Bruno, foi um aniversário esses dias, e aí era num barzinho, e aí o cara passou e esbarrou. Só que, sabe, a galera já tava meio bêbada e tal, passou e esbarrou. Aí ele olhou assim, tipo, meio que pra falar, ele olhou e falou, pô, desculpa aí, irmão, não vou arrumar briga. Ele falou rindo, não vou arrumar briga com o cara mais forte da festa. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que é uma necessidade do homem mesmo, né, e da mulher se sentir bem, cara. Porque a gente quer deixar muitos outros bem, mas a gente não olha pra nós e fala, cara, peraí, deixa eu dar pelo menos uma chance pra isso. Mas você concorda que a ampla maioria das pessoas não estão no patamar corporal, etc. Concordo. Porque você falou que precisa no sentido de estar bem, de se sentir bem, de estar melhor, sim. Mas assim, isso que talvez a minha pergunta não tenha sido bem clara, assim, que eu entendi que você fala que a gente precisa e precisamos, mas chegou um momento em que você, a decisão de dedicar tanto tempo à natação, de agora dedicar a ser empresário, foi porque, nossa, eu preciso lidar, preciso pagar as contas, preciso
Ou tem a ver com, cara, é esse o caminho porque eu quero? Você entende o que fez você, Matheus, ser quem você é hoje, cara? Tá. Não, isso eu sempre quis, cara. Nunca foi uma parte assim de, não, preciso disso. O que aconteceu foi, quando eu parei de nadar, eu fiquei muito frustrado. Eu tive depressão durante o processo, pensei em matar e tal, tudo por conta de resultado. E aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu não quero mais isso. Mas eu também não quero parar. Então eu comecei a malhar, aí eu sempre quis ser mais forte. Hoje eu peso 83, eu pesava 69. Era isso daqui, né? Ali. Era magrelo. Então, pro esporte você precisa disso, né? Eu era muito resistente. E aí, cara, beleza, parei ali, pum. Só que, peraí, qual é a outra coisa que eu vou agora? Sabe? É tipo um negócio. Pô, você conquistou um patamar, você quer outro, você quer outro, você quer outro. Então eu comecei a buscar outros patamares pra mim, né? Então nunca teve na minha cabeça assim, eu vou parar de treinar. Porque, cara, se parar pra pensar, eu tenho mais tempo de vida nadando como atleta do que vivendo. Tá bem? Porque são 22, eu tenho 31. Cara, a matemática eu já não sei fazer outra coisa, entendeu? Tipo, é mais fácil eu continuar nesse mesmo segmento do que não continuar, entendeu? Então hoje, por exemplo, se eu não treino um dia, não é porque eu não sou disciplinado, é porque, cara, a disciplina pra mim já é o treino. Já tá instalado isso há 22 anos na minha cabeça. Então, ficar 1, 2, 3 dias não vai mudar, entendeu? Então, acho que assim, foi sempre uma opção. Agora, sempre uma opção. Estar pronto, estar sempre pronto, ser um solucionador e resistência mental. Esse termo que você citou, resistência mental, tá. Ao você manter esses 3 pontos, onde você vai chegar? Qual é a sua meta? Qual é a sua visão, Matheus? Se você puder abrir para nós aqui, claro, né? Cara, vamos lá. Eu acredito que esses 3 tópicos, eles são tópicos muito importantes. Então, se você é um cara que resiste mentalmente a qualquer buraco, a qualquer coisa que vai acontecer, porque vai, né? Quando eu era atleta, quando eu trabalhava somente com atletas, eu ensinava eles a errar. A errar. A errar. Porque a gente não se prepara para errar. A gente só se prepara para acertar. Só que o que vai acontecer quando você errar? Errou. Que a mente vai desesperar. Só que se você tem um plano de ação, ela não desespera, ela vai ficar nervosa. É diferente, o nervosismo e desespero são completamente diferentes. Então, hoje eu penso no seguinte, se eu consigo resistir a qualquer coisa que vai acontecer, se eu consigo ser solucionador desses problemas, porque resistir e solucionar é diferente, né? A gente sabe que você começa a passar por situações difíceis, você vai se resistindo, de repente você cai. Tem que solucionar, senão você vai cair realmente. Qual foi a outra? Até esqueci agora. Solucionar problemas, resistente mental e... Estar sempre pronto. Estar sempre pronto. E a parte do estar sempre pronto, ela encaixa no quê? Cara, você me chamou pro podcast, eu vou falar, não? Óbvio que vou. Se você falar daqui, vão almoçar, e eu tiver tempo, que eu te falei, eu vou. Entendeu? Então a minha cabeça como atleta, ela pensa no seguinte, eu preciso sempre saber todos os pontos. Mas isso não te desvia do foco? Não. Deixa eu fazer uma pergunta melhor. Você tem uma meta. Sim. Ela existe. Ela é grande, tipo, não necessariamente você vai alcançar daqui a alguns meses. É a longo prazo. Existem várias, né, mas a longo prazo. O que sair pra almoçar comigo hoje, ao meio-dia, faria você se aproximar dessa meta? Bom, por exemplo, eu sou uma pessoa que quer entrar na MLS também. Tá. Você já tá lá. Então Perfeito. Você sabe caminhos que eu não sei ainda. Tá, entendi. Você é um psicólogo, eu trabalho com mente, então você também me ensinaria coisas. Cara, o seu networking me ajudaria. Então, tudo que aconteceu na minha vida, cara, foi por aproveitar oportunidades. Simples assim. Então, antigamente, se você me pegasse ali, antes de realmente ter um volume, de ter clientes realmente, cara, eu era o cara que já fui câmera do Joel, pô. Eu já fui câmera dele. Eu fui câmera no Hora H que ele fez na pandemia. 2 semanas depois, o que eu fiz? Eu fiz um evento igualzinho com uma pessoa. A gente tava em 7. Eu fiz com uma. Entendeu? 2 webcams. Aprendeu, mesma coisa. lá, cara, eu olhei e falei, pô, isso daqui é assim e tal. Tem um cara ali mudando, tem isso aqui, PDF, é só passar, tá no OBS, eu sei mexer, ponto. Entendeu? Então, qual que é a parte do estar sempre pronto? Você já tinha esse evento 7 dias depois ou não? Você criou? Não, eu criei. Tá, então isso é um quarto passo. Você é rápido. Também tem esse ponto. É o estar sempre pronto. Porque, cara, se eu vejo uma coisa você fazendo aqui, eu tô pronto, pô. Entendeu? Eu pego rápido e falo, pô, isso faz sentido. É o que você falou, faz sentido, porque eu também sei dizer não. Menino da oportunidade é uma oportunidade pra você. Exato. Por isso que quando você falou que você... não, eu tenho tempo, vou lá, vou almoçar, eu fico pensando, tá, eu até entendo bem que me pontuou, perfeito. Exatamente. Mas, sei lá, minha esposa, você nem conhece ela, mas quando que ela viesse aqui e falasse pra você almoçar, por que você iria... Cara, aí a sua esposa já não iria se você não fosse. Perfeito, ficaria muito estranho, né? Respeito a você, mas assim, eu sempre enxergo, cara, eu aprendi isso uma vez com um morador de rua, tu acredita? Eu sempre fui o cara que, tipo, sei lá, velho, eu gosto de ouvir, eu gosto de dar oportunidade, sabe? E aí teve um dia que eu fui entregar uma marmita pro morador de rua
E ele falou, pô, faz tempo que eu não converso com ninguém. Eu falei, mesmo, então vamos almoçar. Aí ele começou a comer e eu fiquei do lado dele. E, cara, ele me falou umas paradas que eu falei assim, puta, cara, que tristeza o cara tá ali nessa situação. E assim, não tinha o que fazer porque já tava com muita droga. Sabe aquela situação que não tem um retorno mais? Não adianta. Tá muito difícil. E aí ele começou a me falar umas coisas, cara, e eu falei assim, velho, pô, a oportunidade que eu perdi, que eu poderia ter perdido se eu só entregasse e fosse embora. E o que me custou aquilo ali? 15 minutos que o cara comeu? Tipo, que eu chegaria em casa, pegaria meu celular e talvez ficaria no Instagram. Entendeu? Então eu comecei a entender, cara, que qualquer oportunidade é oportunidade. Então eu sempre fui o primeiro a chegar nos lugares, eu sempre fui o último a sair, porque sempre acontece coisa no começo e no fim, velho. Entendeu? Sempre, né? E no meio... Eu acho que isso vem numa visão do atleta, Igor, que é assim, ó, quando eu nadava com mais 7 caras, né? Então normalmente eu tava na raia 4, eu tinha mais caras do lado. Eu tinha que saber tudo, só que a prova não acontecia na prova. Eu tinha que saber como que o cara nadava, como que o cara cansava, aonde ele acelerava. Só que isso de 7. Eu tinha que saber aonde eu ia gastar ou não minha energia. Eu tinha que saber qual era o momento certo de fazer. O que eu ia fazer se eu errasse uma virada? E se o traje rasgasse? Então, entende que a minha cabeça é meio maluca? Só que teve uma competição, cara, que eu era um ano mais novo. Então eu tava, teoricamente, no prejuízo ali. E aí era um momento onde tinham 2 nadadores muito rápidos. Um ele travava nos últimos 15 metros e um acelerava absurdamente. Cara, a minha matemática foi, eu preciso estar meio corpo na frente de um, meio corpo na frente de outro, que vai dar certo. Agora, da onde isso veio? Voz da minha cabeça. Cara, o que eu fiz? Eu passei mais forte pro cara que cansava mais passar do meu lado. E aí, quando eu voltei, eu segurei. Só que quando eu segurei, o que acelerou, ele passou mais forte também. Então ele não conseguiu acelerar tanto. E o que cansou mais rápido. Resumo da ópera, foi 12 centésimos, que basicamente é isso aqui, ó. 12 centésimos muito rápido. É muito rápido. 12 centésimos do primeiro pro segundo, que foi eu, e do segundo pro terceiro foi 23. Então, tipo, foi uma coisa, foi, tipo, milimetricamente calculado. Estratégia. Exato, entendeu? Mas porque eu me preparei antes. Então, essa parte do estar sempre pronto, não é estar sempre pronto pra qualquer coisa, não é o filme Sim, Senhor, tá ligado? É uma parte de você conseguir analisar, e é assim que a minha cabeça funciona, analisar muito rápido o que acontece, sabe? Então, tipo, quais são os cenários aqui? O que pode acontecer aqui dentro? O que pode acontecer lá fora? Por exemplo, já conheci 2 caras ali, o que eles podem me proporcionar? O que eu posso proporcionar pra eles? Sabe? Tipo, todo esse cenário. Se você não fizesse essa análise dos concorrentes, você não teria ganho. Nunca. Só você com treino, com que o treinador era o Joel, não sei se era o outro mesmo assim. Não. Esporte só ali, 100% isso, velho. O olhar esporte é estratégia. Quem tá no teu lado. Cara, o treino, na verdade assim, ó, o treino ele é só preparação. Ele é muito solitário muitas vezes, só que às vezes você treina com adversários. Só que a competição ela começa desde antes do primeiro dia. Porque lá na natação existe uma sala chamada balizamento. Então é um espaço onde tem várias cadeiras e você vai se encontrar com os seus adversários ali, antes da prova acontecer. Então, meu irmão, você chega com cara feia, você chega se batendo, é instintivo, assim, sabe? Então, muitas vezes ali, você já ganha ali. Já ganha. Eu sempre fui um jovem... Na atitude, na postura. Eu sempre fui um jovem muito envergonhado, cara. Muito, Igor, muito, de não conseguir olhar no olho, falar com você, tipo assim e tal. Só que quando eu entrava nessa sala, se você me olhasse no olho, meu irmão, acabou. Na minha cabeça era assim, quem tirar o olho primeiro perde. E eu ficava aqui. Chamava, eu ia ainda assim, sabe? Nessa sala, já. Eu ia ainda assim, mas não tirava o olho, cara, porque eu sabia que aquilo ali ia perder. Agora, mentalmente eu sabia o que acontecia? Nunca. Depois que eu fui entender como que funcionava essa parte de intimidação. E algum treinador te falou isso, ó, cara, então nessa sala tem que fazer assim? Nada. Que falam dessa sala? Já li, acho que algum livro ali. Não. Talvez no Cabeça de Campeão, agora não me recordo. Cabeça de Campeão tem no jogo interior do tênis. Ali, jogo interior do tênis, você já deve ter visto o Federer ali aquecendo pra caramba e o outro, tipo, paradão. Sim. Aquilo ali é intimidação, meu irmão. Entendeu? O jogo da intimidação começa ali, é 2 bichos. Sim. Ali são 2 bichos, quem ficar maior ganha. Entendeu? Então isso já afeta muito, porque o mental ele é muito volátil, né, cara? Por que eu te pergunto isso? Você usa essa estratégia também hoje? Uso. E sendo bem sincero. Uso, 100%. Com os teus concorrentes, por exemplo, tu sabe quais são os 7? 100%. Eu uso todos. Cara, eu sei o quanto os caras estão crescendo, eu sei o quanto eles estão diminuindo, eu sei quantas postagens eles fazem, eu sei quais são as postagens, eu sei tudo, velho. Literalmente tudo. Porque isso traz dado, entendeu? Então, assim, eu via o cara treinando do meu lado, ele tava treinando melhor e sei lá, às vezes eram 10 tiros de 100 metros. Ele começava a ganhar de mim nos últimos 5, eu falava, peraí, minha resistência não tá boa.
Aí o cara passava muito forte, eu falava, peraí, ele tá passando mais rápido. Então você consegue analisar o cara. Mas só conseguia de prova em prova, porque na prova em si é... Não, na prova em si aí envolve muita coisa, né? Muita coisa, mas na prova como em si sempre tinha novas provas, tu conseguia comparar... No próprio treino, às vezes, porque a gente treinava junto, né? Às vezes treinava junto, então você já sabia, você via o que o cara tava fazendo, você via como ele se alimentava, você via qual era a seriedade. E no treino não tinha aquela coisa, tipo assim, eu não vou mostrar tudo, porque... Não, ali era um querendo matar o outro, filho. No treino era a competição mesmo, vou mostrar meu melhor aqui pra já... Porque assim, não tem muito o que esconder. Ali é o momento de se preparar, velho. Se tu não se prepara da melhor forma possível, como que tu vai competir da melhor forma possível? Agora, como você consegue fazer? Porque isso é uma coisa interessante, porque tem pessoas que são empreendedores, são empresários, estão ali no corre, estão querendo crescer, estão querendo batalhar, e você traz um aspecto muito interessante. Tudo que tá falando aqui tem a ver com o empresário, tudo. Estar sempre pronto, ser um solucionador, não um problematizador, né? Ter resistência mental, e agora você pontuou um outro aspecto que é ter essa estratégia de que você tem que saber quais são os seus concorrentes. Mas como é que você encaixa isso no seu dia de tempo? Assim, você dedica assim, eu vou segunda-feira olhar meus concorrentes, existe alguém que olha e te faz um relatório, como que o Matheus faz isso? Tá. Cara, eu não tenho muito a esconder, não. Então eu sou aquele cara que segue mesmo e não tem por que ficar, eu vou criar um Instagram fake, né? Pra ver como é que é. Eu sigo mesmo, eu entro ali, vejo story, não tô nem aí. Eu vejo, eu analiso, eu confesso que hoje isso não é muito mais o meu foco. Antigamente já foi. Hoje não mais. Por quê? Entra naquilo da auto performance que eu te falei. Porque hoje eu acredito que assim, as pessoas elas não escolhem o Matheus porque o Matheus é XYZ. Ela escolhe o Matheus porque é o Matheus. Porque o Matheus ele pensa dessa forma que a gente está conversando. Porque o Matheus ele pensa da forma que a gente está vendo. Ah, por que escolhe o Igor? Porque o Igor é assim. Porque você tem as suas características. Às vezes a gente vai fazer a mesma coisa, mas uma pessoa vai se simpatizar mais com você. Comigo, tipo. Exato. Porque talvez você seja o cara mais carinhoso, talvez você seja o cara mais agressivo, talvez eu seja mais agressivo, mais carinhoso, enfim. Tem pessoas que não vão se lidar bem contigo, entendeu? Então eu tirei um pouco disso. Antes era instintivo competição. Aí eu aprendi a lidar um pouco com isso, principalmente por conta do Iron, e entendi que, cara, isso serve de pesquisa. Então, o que o cara tá fazendo que tá dando certo? Como que ele tá fazendo que tá dando certo? E às vezes eu pergunto, velho. Tipo, Igor, o que você fez aí, mano? Como é que deu isso aqui? Pô, legal isso que você fez, cara. E tem uma outra diferença que me deu um estralo agora aqui, é que na natação, esses 0.12, né, centésimo, aquele clique, é porque realmente havia uma competição, só um ganhava. Fim. E no empreendedorismo, não é só um que ganha. Não é assim. É possível melhorar o mercado, todo mundo ganhando, crescendo, dedicando. Então você consegue olhar as boas práticas dos concorrentes, não no sentido para ser estar acima dele, mas sim de aprender com aquilo que ele faz de boas práticas para crescer. Então isso já é uma diferença, por isso que alivia um pouco. E até uma questão de estratégia. Porque assim, por exemplo, você olha hoje e você fala, mas o cara é meu concorrente. Cara, peraí, às vezes o Igor cobra um valor que a galera não vai conseguir pagar. Se ele tem confiança no Pedro, por que ele não pode passar pro Pedro? Porque daqui a pouco, talvez, o Pedro faça alguma coisa pelo Igor também. Entendeu? Então antes era realmente isso que você falou, era um instinto muito competitivo. Cara, era bicho, era animal. Tanto que a gente tá brincando, o Robson tá aqui, ele vê como é que são os treinos lá, cara. Um fala, vamos botar peso? Ninguém fala não. Irmão, não tem como falar não. Ali é competição. E vou segurar as 10. É uma competição amigável, mas tipo assim, um olha pro outro, já dá risada e tal. Aqui não, cara. Se você cresce, eu posso crescer também. Porque eu entendi isso quando eu entrei no esporte. A parte do treinamento mental na minha época era zero disseminada, Igor. E psicólogo era pra doido. Então a gente tinha dois mundos diferentes. Todo mundo sofrendo, eu com depressão, pensando em pular da janela, mas não queria um psicólogo, por quê? Porque o psicólogo era pra doido, eu não queria mostrar que eu era doido. Entendeu? E quando eu entrei nesse mundo, o que eu comecei a disseminar? O treinamento mental. Eu mudei o ponto. Quando disse mundo empresário, mundo de... Pro atleta. Eu comecei a falar em treinador mental. Por quê? Porque, cara, o que é treinador? Tá te treinando. E o que é mental? Vai treinar tua mente. Então eu consegui disseminar isso em 2019, 18, 19 ali, esse termo. E aí, cara, isso começou a pegar e beleza. O que começou a acontecer? Muita gente falando, começou a aparecer mais atleta. Porque a galera não sabia disso. Entendeu? Então todo mundo se beneficiou. Perfeito. Porque hoje tem várias pessoas atendendo atleta e, pô, graças a Deus, porque atleta sofre pra caramba, cara. Entendeu? Então, hoje eu olho de uma forma competitiva muito mais no sentido de, tipo assim, ó, que nem a gente brinca lá, e aí, quanto fez de faturamento? Não, tem que aumentar o teu objetivo, mas cada um tem o seu. Não tem só faturei mais que você esse mês.
Não tem. Tem muito mais o interno do que o externo, sabe? Então isso é legal, é uma competição diferente nesse momento, assim, entendeu? Entendi. Que pessoa na tua vida impactou, de tal forma que foi um antes e depois? Ah, cara... Não tem como eu não falar do Joel, né, cara? A gente tem muita história junto, cara. Pra você ter noção, eu passei história com o Joel desde o momento em que o Joel era treinador, o Joel faliu. Então, tudo que vocês olham, que ele conta, eu vivi ao lado dele, sabe? Então, tipo, é muito legal, assim, ver aonde ele chegou, aonde a gente tá chegando, aonde as coisas estão. Porque, cara, antigamente era o Joel já tinha 27 anos, eu acho, quando ele começou a me treinar, sabe? Então, tipo, são 20 e poucos anos ali de uma construção, né? Que eu participei, que eu vivi, que eu estive do lado, Então, assim, não tem como... meus pais sempre foram muito importantes, cara, eu já tive treinadores muito importantes, mas eu acho que, assim, a pessoa que sempre traz um A diferente é sempre o Joel, sabe? Sempre foi ele. Então, o que ele é pra vocês hoje, ele sempre foi pra mim desde 2006. Entendeu? Então, e o que ele fez que, da atitude ou fala, que realmente foi esse impulsionador pra você? Tá. O Joel, ele sempre me ensinou... o momento, quero saber do momento. Sabe? Vou te contar um momento. O Joel, ele sempre me ensinou no exemplo. Ele nunca me facilitou. Tanto que, cara, a gente tem essa amizade toda, eu nunca pedi nada pra ele. Nunca falei, cara, me apresenta essa pessoa. Eu sempre conquisto estando pronto. Tô nos lugares, faço o que tenho que fazer, sou gente boa, me insiro nos lugares. Mas teve uma vez, eu devia ter, sei lá, uns 15 anos, 14 anos, eu acho. Isso foi 2007. Eu tava ganhando há 4 anos. E aí ele falou, depois ele me conta, né? Eu preciso fazer ele aprender a perder. E ele me treinou muito mal. E chegou na competição, eu, cara, fui me achando e tal, sei lá, pum, perdi. Ele fez uma competição pra tu perder. Ele me treinou mal realmente pra eu perder. E aí, cara, o que aconteceu? Eu fiquei puto. Porque imagina, você saiu do primeiro pro segundo. Tipo, eu saí do primeiro pro segundo. Mas, cara, eu fiquei transtornado. E naquele momento eu tinha muita raiva dentro de mim, cara. E aí eu cheguei nele, já cheguei, né, pé da vida pra já explodir a raiva nele. Ele falou, cara, quando você tiver calmo, você fala comigo. Só que nós estávamos no mesmo ônibus, no mesmo quarto. Então, tipo, eu via ele 24 horas do meu dia. E eu queria falar com ele, ele falava, você não tá calmo, quando você tiver calmo, você fala comigo. Pô, imagina uma criança de 14, 15, 13 anos ali naquele estresse, precisando, bufando e nada. Resumo, cara, isso durou 3 dias. Ele não falou comigo durante 3 dias. Ele me passava, tipo, as informações, ó, faz isso, aquecimento, mas não conversava, cara. E, cara, pra uma criança que precisa da direção ali do treinador, foi uma coisa absurda na minha cabeça. Só que, 3 dias depois eu tive uma prova que eu não pegava nem final. Não era bom naquela prova, que era o medley, que eram os 4 estilos. Cara, fui nadar, eu peguei terceiro. Ou segundo. Sei lá, segundo ou terceiro. E aí, cara, por que eu peguei segundo ou terceiro? Porque eu fiquei tão puto que eu falei, mano, agora ele vai ter que falar comigo. E eu ganhei, eu peguei medalha. E aí eu cheguei pra falar com ele e falou, agora você tá calmo, agora você pode falar comigo. Mas não foi por ter ganho a medalha ali de uma prova que não fazia sentido. Foi por eu ter desestressado e chego, cara, leve. Então o que ele fez ali? Ele me ensinou a gerir minhas emoções. Ele me ensinou a me colocar a raiva no lugar certo. Ele me ensinou a fazer a coisa do jeito certo. Porque o que acontece? Fica com raiva, tu explode na primeira pessoa que tá na tua frente. Pô, isso só te traz mais problema. Entendeu? E ali, naquele momento, ele me ensinou que a raiva não vai nos outros, vai nas coisas. Entendeu? E isso com 14 anos. Não tem como. E aí dali, cara, a gente saiu dali e tal, aí teve a outra prova, pum, campeão, recordista, pegamos índice técnico, que é como se fosse o melhor atleta da competição. Então, assim, tudo isso porque talvez ele não tenha passado a mão na minha cabeça. Entendeu? Não tenha me abraçado e falado, tá tudo bem, vai ficar bem. Porque eu teria me vitimizado, entendeu? Eu teria aprendido a falar, tá tudo bem. E talvez, por conta disso, parei pra pensar agora, por conta disso eu caí no Ironman e terminei. Porque eu poderia chegar aqui e falar assim, olha, Igor, olha meu machucado. Cara, putz, caí, não deu. Você não sabe. E aí aqui, bota o braço, apoia, dói, né, cara? Porque fica grudando. Então eu falei, não, vou parar pra me preservar. Ou posso falar, Igor, doeu pra cacete, tinha que ficar jogando água pra não grudar. Às vezes grudava, eu tinha que desgrudar o negócio em carne viva. E terminei. Entendeu? Então eu acredito que ali foi um dos momentos, né, de vários outros, que ele me ensinou algo muito poderoso. Que é como lidar com as emoções, que é talvez uma das coisas mais difíceis que existam hoje, né? Gestão de emoção. E como aplicar essa emoção em algo e não em alguém. Entendeu? Acho que foi esse o ponto muito importante. Aí. Foi um marco muito importante. Se o Joel não tivesse passado pela sua vida, você estaria indo pra que rumo? Eu acho que eu estaria em algum emprego CLT.
Ok. Não sei. Não, talvez não. Porque eu sempre quis empreender. Tanto que antes quando eu parei de nadar, eu tava abrindo uma hamburgueria. Aí eu parei, não abri. Mas, cara, não sei. Talvez eu não estaria aqui. Talvez eu estaria com algum negócio, sabe? Tipo, sofrendo ali no negócio local, tentando buscar conhecimento. Meio perdido, assim. Meio perdido. Estaria um pouco perdido, eu acredito. Porque por mais que ele não tivesse... Por mais que ele não fale pra mim a todo momento, eu observo. Então ele sempre foi uma figura pra mim, porque ele era atleta, eu era atleta, menor, eu olhava pra ele, eu via o que ele fazia, eu via como fazia e tal, então, sempre foi ele sempre teve um passo à frente de mim, ou talvez 2, sabe? Entendi. Então eu sempre tive essa facilidade de observar e, aplicar, entendeu? O que chama a atenção do Joel é que ele gosta de testar, mas não testar no sentido ruim da palavra, assim, ou provocar, não, mas é um testar como estímulo, né? Me recordo em março, que eu conversei com ele 5 minutinhos no intervalo do almoço, assim, fomos pra salinha ali dele, conversou comigo, daí ele perguntou pra mim o que eu queria. Daí eu falei, eu quero dar palestra. Quero ser palestrante. Tá difícil, eu entro naquele limbo das empresas pra vender sua palestra. Daí ele falou assim, daqui a 2 dias, vou ter um JJ Podcast, te dou um espaço de palco, 20 minutos. Você tava lá? Tava. Foi em 2 dias, cara. E daí 2 dias, que legal saber. E daí foi assim, 2 dias. Só que naquela semana eu ia viajar para um congresso de psicologia. Eu não fui. A sorte, daí entra um pouquinho da sorte, por isso eu perguntei que sorte, que a minha apresentação era quarta-feira. Entendi. E a palestra dele seria quinta. Então daria para ir dar minha palestra no congresso e voltar. Eu ia ficar até sábado lá, mas tipo, tá ali a oportunidade de você dizer, eu tenho um congresso, que nem tu ali, não me machuquei, que pena. Exato. E ele falou assim, olha, 20 minutos pra ti, se o pessoal gostar, você ganha 1 hora no Clube do Livro pra uma aula sua. Uma aula. E eu perguntei pra ele, sobre o quê? Desenvolvimento pessoal. Tem um super amplo, assim, não falou assim, fale sobre isso, assim, sei lá, psicologia, não, desenvolvimento pessoal. E foi isso. A diferença é que, e eu gostei dessa de estar pronto, me identifico contigo nesse ponto, é que não foi ali que eu pensei, nossa, como é que eu vou fazer uma palestra? Já tinha lido sobre, já tinha estudado sobre, eu só organizei no voo, ensaiando mentalmente no voo para chegar lá na quinta-feira e apresentar. Exatamente. E isso foi importante, porque eu me recordo muito que ele perguntou para mim depois qual foi o ROI, qual foi o retorno que teve. Né, financeiramente falando, fechou alguma coisa? Eu falei, não, João, acho que você entendeu, mas eu vou só clarificar que o maior ROI que eu esperava não tem a ver com a venda que eu faria, mas é mudar o meu posicionamento na tua cabeça. Exatamente. E ele, ok. E ele só que eu fiz isso com teste, ele testou. E eu fui lá e consegui. E quando você fala assim, caramba, você também, eu estou pronto para o teste que vai vir, isso te coloca numa posição muito diferenciada. Eu fico muito feliz de... Não, e cara, e assim, sendo muito sincero, eu tenho porta aberta. Você já me viu em evento ali que, teoricamente, eu não poderia estar. Mas eu estou. Só que, cara, isso que você falou é exatamente. Eu comecei a comprar coisas dele. Eu preciso? Não, mas porque eu quero que ele me veja diferente. Eu quero que ele olhe assim e fale, pô, mas por que tu pagou? Eu falo, pô, não, porque, cara, eu quero sentar na mesa e eu quero te fazer pergunta. Eu quero que você me olhe e fale assim, entendi. Entendeu? Então, o estar pronto é isso, cara. É você observar qual é o momento da tua vida e o que você precisa estar pronto para aquilo ali. Então, por exemplo, hoje, Matheus, tu vai estar preparado para fazer uma competição de natação e lá ser medalhista do brasileiro? Não vou, isso não faz sentido. Mas dentro do meu contexto, irmão, acabou. Hoje eu não sigo um atleta de alto rendimento. Não consigo acompanhar. Mas se qualquer treinador, se qualquer empresário quiser fazer um desafio, eu consigo. Porque fisicamente eu estou preparado para isso, entendeu? Ponto. Esse é o meu ponto. Então, assim, existe uma bolha onde eu me preparo para dentro daquela bolha. Acabou. Ponto final. Entendeu? Então, entra no que você falou, né? É ser intencional. Eu dei uma palestra sábado e eu falei exatamente sobre isso, alguns dias atrás, né? Eu falei exatamente sobre isso. Você tem que ter 2 coisas na tua vida, velho. Consciência e intenção. Só isso. Porque consciência te faz ou fazer a coisa certa ou não fazer a coisa errada. E intenção te faz fazer a coisa certa acontecer. Acabou. Consciência e intenção. Boa. São 2 coisas, velho. Esse foi o tema da palestra, sábado? Foi, que era uma palestra pra homens, né? E eu falei, cara, se tu tem consciência, tu não faz merda. Porque quando que a gente faz merda? Quando a gente perde a consciência. Então, tu tá à noite, tu tá cansado, aí tu vai faz o quê? Cagada. Aí tu tá não sei o quê, na dieta, não sei o quê... Cagada. Porque tu não tá consciente do que tu quer. Tu não tá consciente do que tá acontecendo, tu não tá consciente do contexto. Entendeu? Entendi. E aí quando você tem a consciência junto com a intenção, acabou, mano. Então eu tô consciente do mundo que eu tô entrando agora.
Eu tô consciente do que eu tô vivendo agora. Peraí, então eu preciso ser mais intencional nesse mundo. Porque eu poderia ficar ali, sentar lá atrás, olhar as coisas e tal. Mas não, cara, eu quero que as pessoas me olhem e me chamem pro podcast. Perfeito. Entendeu? Eu quero que o cara me olhe e fale, peraí, irmão, gostei do jeito que você pensa, vamos conversar. Entende? Não só, quem é? O Matheus. Matheus é um amigo meu. Não, quero que seja o Matheus. Pelo conhecimento, pela sabedoria. Exatamente. Depois já vivi muito pra virar o amigo do Joel só, entendeu? Nossa, muito. Exato. Eu tinha te perguntado a tua meta, eu queria estimular um pouquinho mais nesse ponto. Você tem a tua meta de lucro para os próximos 12 meses? Tenho. Tenho. A meta pro ano que vem é o Matheus fazer 500 mil. 500 mil? Mas o Matheus. Tá. Aí, seja com mentoria, seja com palestras, né? Não a empresa em geral. Só o Matheus. Só o Matheus. Que tem outros negócios. Tá? Hoje eu tenho a Escola do Atleta, eu tenho uma empresa de pasta de amendoim, então são outros negócios ali que Mas funcionam. o Matheus. Mas só o Matheus. Matheus, 500. 500 é possível ano que vem? É possível. Ok. É uma meta assim, cara, quando eu coloquei essa meta, eu não tava vivendo o que eu tô vivendo agora. Entendi. Então assim, perfeito. Possivelmente isso deu uma... Vivendo tá vivendo vou ter agora. Que dar uma mudada. Isso quer dizer, vivendo tá vivendo agora. O que é possível? Cara, eu acho que é possível mais, mas eu sou assim, quando eu seto uma coisa, eu vou até aquilo e depois eu penso em outra. Primeiro chega em 500, tá? Eu vou primeiro naquilo, depois eu penso na próxima parte. Tá bom. Entendeu? Você sempre fez isso? Sempre. É porque senão, cara, o que acontece? A gente tinha muita competição, entendeu? E se você muda o treino no meio da competição, você não vai bem nem na primeira nem na segunda. Entendi. Então você tem que seguir o planejamento, porque o planejamento ele foi feito para você passar pela primeira e passar pela segunda. Né? E o atleta, ele tem, principalmente na natação, que você trabalha com sensibilidade, é muito ruim, porque você tá ali, você tem os períodos, né? Então você tem a base, específico 2, e aí de repente vem o polimento. Só que o polimento é quando o corpo começa a descansar e ele fica maluco. Maluco em que sentido? Você tá acostumado a produzir hormônio pra caramba pra recuperar, aí você não tá nadando muito, então ele para de produzir, de repente você precisa produzir de novo. Enlouquece. Cara, vira uma loucura. Então eu recebi até a mensagem de uma atleta aqui, ela falando, cara, eu tô nadando muito mal. Eu falei, mas você tá em polimento, lembra disso e tal? Porque é um momento que teu corpo vai ficar maluco e o que vai ficar ali pra você é a tua cabeça, cara. Até o dia da competição é a tua cabeça. Então, se você sai mudando o que você tá fazendo, cara, chega num momento que você nunca vai ficar satisfeito, você nunca vai chegar em nada, porque você sempre fala, tô chegando, vou mudar. Entendi. Tô chegando, vou mudar. Agora, 500. 5 milhões nos próximos 12 meses é impossível? Cara, não. Não, porque eu não sei como eu vou estar daqui a 3 meses. Então, não. Porque eu tenho uma coisa que é assim, a gente sempre olha e fala, tem que ter um panorama, né? Só que, cara, como atleta, eu nunca consegui ter um panorama do que eu faria. Eu tinha uma base, mas não uma realidade. Então, vou te contar um exemplo rápido. Na competição que fui campeão brasileiro absoluto a primeira vez, eu tinha um tempo de 2 minutos e 18 segundos. Na eliminatória eu fiz 2 minutos e 15, então já baixei 3, que é muito. Na natação é uma eternidade. E na final eu ganhei com 2 e 13, então eu baixei mais 2. Eu baixei 5 segundos numa competição sendo um alto nível absurdo. Seria a mesma coisa, sei lá, de hoje você tá faturando 500, no mês seguinte 5 milhões. 5 milhões. Tipo, faz sentido? Não faz. Então, eu não sou o cara que eu me planejo baseado nisso, sabe? Tipo, eu gosto de olhar um panorama geral, tipo, baseado no hoje, é assim. Sabe por que amanhã... eu faço perguntas mais de provocação mesmo, para que você seja o melhor possível nos próximos 12 meses. Bom pra caramba. Porque eu já entendi que tu é da performance, é ótimo nesse ponto. E sabe qual é o ponto da nossa mente? Quando as metas são possíveis, existem muitos caminhos. Exato. E isso é um problema muito sério. É como se tu for num restaurante, eu costumo dizer assim, tu vai num restaurante com muitas opções. E muitas vezes tu tem que perguntar pro garçom, qual é que é o que mais sai? Daí ele vai lá, sei lá, um prato vegetariano e você é carnívoro, sei lá, ou ao contrário, sentido, é um carnívoro, poxa, é o que mais sai, mas não faz sentido. É. Agora, quando você foca em metas grandiosas e potencialmente impossíveis, existe 1, 2, no máximo 3 caminhos a serem feitos. Diminuir as opções e você consegue tomar decisões de forma mais assertiva. Você vai no princípio de Pareto ao extremo. Exato. E é por isso que eu fiz essa pergunta para provocar. Porque vai ser algo que eu vou ter que pensar agora já, então. Pensa nisso, eu quero muito estimular nisso mesmo, Teus, porque eu entendi, claro, que você sempre viveu do tipo, não foi assim, na primeira vez que tu pulou, tu falou, quero chegar a 2 e 13. Exato. Não foi isso, mas é que era um outro sistema, um outro jogo. Sim. O jogo que nós estamos jogando agora de ser empresário é um jogo muito diferente. Você não precisa ter aquela pontuação para entrar numa seletiva, para ir para as Olimpíadas, para o que for. Aqui você quer faturar 500, quer lucrar 500 mil porque tu quer. Tu quer lucrar 5 milhões porque tu quer. Não é uma coisa que você precise. E é isso, né? Às vezes é uma coisa baseada na minha própria cabeça.
Foi o que eu te falei. Se a gente faz o objetivo baseado no hoje, ferrou. Agora, quando tu faz um objetivo mais longo, daí você tem poucos caminhos, inclusive pra saber quem é que tu vai almoçar ou não. E exatamente, cara, esse objetivo foi criado em um momento onde eu tava numa fase de transição. Saí de um relacionamento, aconteceram algumas coisas, o Matheus em empresa caiu um pouco, e aí, cara, eu falei, putz, cara, eu acho que pra um ano faturar isso aqui dá. Só que hoje, olhando o que você falou, eu já falo, é verdade, velho. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô me enfiando? Onde é que eu tô colocando? E eu quero te estimular isso até pra poder ajudar a decidir assim, que podcast que eu vou. Top. Sabe? Com quem eu vou almoçar, com quem eu vou jantar. É o treino no nível, pegar tudo que você falou e focar na... É possível chegar nos 5 milhões em 12 meses? Se for possível, tem que ser 10. Então, não, se eu acho que do jeito que eu tô, no lugar que eu tô, com as pessoas que eu tô tendo contato, com a frequência 5 dá, então tem que ser 10. Porque tem que ser impossível. Gostei. Porque isso vai te levar cada vez mais pro Pareto. Vai. E se você for ver... Vai você ser mais intenso. É o que o Joel faz. Todos os dias ele faz isso. Exatamente. Eu comecei a analisar ele, por óbvio, né? Tipo assim, baixo do meu lado psicólogo, falei assim, o que ele faz? Tá, já entendi, cara. Qual que é o ponto? Qual é o ponto? E ele se torna incomparável. E até no podcast o nome, né? O nome indispensável, porque a pessoa, ele se torna tão valioso. A pessoa vai lá, quanto custa? Custa o que tu definir, meu caro. Exato. É isso aí, eu vou parcelar, financiar, vou o que for, vou te contratar, porque eu sei que vai dar retorno, etc e tal. Mas por quê? Porque ele foi no nível do nível... Só que isso não é só para o Joel. Na verdade, isso é pra ti, isso é pra mim, é pra quem tá nos assistindo, é pro Robson que tá aqui, é pra todos nós. Começa por definir essa meta que parece impossível, mas que você vê a menos que é essa continuação. Essa meta é impossível, a menos que. E é isso que cria todo o contexto de focar lá, eu queria te provocar nesse ponto. Agora você falou um pouco... Top. Gostei. Gostou? Gostei. Que ótimo. Fez pensar aqui. Faz pensar? Fez. Às vezes conversar com o psicólogo da início, né? A gente sai meio pensativo. Fez incomodar. Conseguiu. Você falou de um momento da sua vida logo depois da natação, que foi quando você entrou em depressão. Essa foi a fase mais difícil da sua vida ou teve uma outra? Cara, eu acho que sempre existiram fases difíceis assim, eu sempre lidei muito bem com elas, mas eu acho que a depressão ela foi muito difícil por pensar em não querer estar mais aqui. Entendi. Então não foi nem pós, foi durante mesmo, sabe? Foi um momento de limbo ali que eu passei e eu falei, cara, tipo, parei de dar resultado, não tá indo bem, ninguém sabia me direcionar, sabe? Eu comecei a me jogar cada vez mais pra baixo e eu olhava pra janela e falava, cara, se eu pular 9º andar, acho que dá. Só que, putz, como que meus pais vão ficar? Então o que mais me segurava eram os meus pais. Nós somos muito família, assim, muito ligados. Eu falava, cara, meus pais vão ficar muito mal, cara. Tipo, é um puto egoísmo isso. Então eu segurava aquilo, mas, cara, quarto fechado, não queria ver luz, não queria, sabe, cheguei a um extremo muito grande, assim. Quanto tempo você ficou assim? Semanas, meses? Não, cara, esse extremo mesmo foram 6 meses aí. 6 mas meses. O processo todo durou uns 2 anos. Até que o dia que mudou foi o seguinte, eu olhei no espelho e sabe quando você tá com uma cara, tipo... Sei lá, parece que você bebeu, tá de ressaca, tá... Eu olhei, eu tava assim, velho. E eu falei, mano, o que você tá fazendo com você? E aí foi um momento que eu dei um all-inzaço. Eu saí do Corinthians, que eu abri mão de salário, de médico, de nutri, de físio, de tudo. Pagavam viagem, pagavam clínica, tudo. E aí eu contratei um treinador e fui treinar com ele. Porque o que tava me fazendo mal era o ambiente. Já não tava legal ali, ninguém me ouvia, ninguém me respeitava, ninguém queria me ajudar, ninguém queria nada, sabe? Então era só cara, você é um contratado, vai e faz. Você é isso daqui, vai e faz. E aí eu falei, cara, não quero mais isso não. E aí quando eu saí, cara, o primeiro dia que eu dei o passo pra fora, eu falei, cara, tem luz. E aquilo passou, sei lá, eu não sei nem te dizer em quanto tempo passou, porque passou muito rápido, sabe? Passou. Tipo, eram pessoas diferentes, era uma alegria diferente. Era... E você saiu do Corinthians? Do clube. Eu saí do clube, aí eu saí ali da Zona Leste, né? Mudei de apartamento, fui morar num apartamento ali perto do Ibirapuera e treinar no Ibirapuera. Então, cara, ali eu vi um outro mundo, eu vi luz, sabe? Então foi o momento que eu saí, eu falei, puta, cara, pode ser divertido de novo. Entendi. Então as coisas voltaram sei lá, sumiram, assim. Não teve muita demora, sei lá, eu acho que foi muito rápido essa melhora. Demorou pra eu perceber, quando eu percebi, foi embora. E você já passava você falou que teve contato com o psicólogo, você já passou pro psicólogo nessa época ou foi depois disso? Eu passava e foi ele que me diagnosticou. Tá. Só que, quando ele me diagnosticou, eu parei de passar com ele.
Porque aquela coisa de proteção. Só que também era o que eu falei, não era algo que estava muito englobado ao esporte. Então era uma coisa muito travada. Era tipo, mas você não acha que você tem que descansar? Eu falava pra ele, claro que eu tenho, mas vai lá falar pro meu treinador que eu tenho que descansar. Tipo, então eram umas coisas que não condiziam, sabe? Ele talvez dizia uma coisa, mas não estava em sintonia com a tua realidade. Ele não sabia, ele não soube entrar na realidade do atleta para poder ajudar. E era um psicólogo do clube mesmo. Ele não soube entrar ali e falar assim, cara, eu sei que você tá cansado, mas vamos achar uma forma de você descansar? Tipo, você tá cansado? Então tem que descansar. Eu falava, fala lá com o cara. Tipo, eu ficava mais bravo, sabe? Porque eu falava, porra, não tem, tá me falando fazer uma coisa que não dá. Então, aquilo gerou uma incompatibilidade, e aí, cara, teve um dia que eu explodi, aí sentei, assim, ele tava até com outro cliente, um outro atleta, eu sentei na mesa, cara, comecei a chorar, e ele falou, já tô te acompanhando, você tá num processo depressivo, tal, a partir dali eu parei, né? Não recomendo, porque foi muito ruim, mas foi o que aconteceu comigo. Aí eu parei, não quis mais, não procurei mais, e aí comecei a me fechar cada vez mais. Fechou cada vez mais, até que teve esse dia que você... Até que teve o dia que eu falei, cara, tá tudo errado, peguei o carro, saí, fui no treino lá, no Ibirapuera, conversei com o treinador, falei o que tava acontecendo, ele falou, cara, vem pra cá, a gente treina, tal, deu um dia eu saí. Tipo, saí no meio da temporada, assim, sabe, que não é comum. E aí, cara, eu sempre dei esses all-in meio maluco, assim, sabe, tipo, preciso fazer? Vou fazer. Tem que fazer? Tem, então vai. Pum. E eu acho que esse é um dos fatores que fizeram o Matheus sempre funcionar e dar certo. Foi sempre ter essa coragem, mesmo com medo de, vamos aí. Tipo, dá o passo que vai acontecer. Entendeu? Entendi. E aí foi nesse dia. Aí esse dia mudou tudo. E você decidiu e começou a mudar. Perfeito. Onde você vai estar? Qual é a sua visão? Daqui a uns 2 anos, Matheus. Cara, 2 anos. 2 anos eu me imagino, tá? O que eu me imaginei já. Pessoalmente, com um relacionamento, minha casa, meu carro, família muito bem estruturada, com os princípios, todo o direcionamento. Quero ser um cara que viaja o mundo, está feliz, está contente, sabe, que passe energia para as pessoas. Quero continuar me desafiando no esporte. Então, por exemplo, eu quero me preparar para um Ultraman, quero fazer uma outra maratona. Eu sempre gostei desses desafios e quero continuar fazendo isso. E profissionalmente, cara, eu quero que a minha empresa Matheus, né, ela esteja muito estabelecida, principalmente em mundo de palestras, podcast, toda essa parte que a gente vive, né, empresarial mesmo, e que as outras empresas também estejam bem colocadas. Então, principalmente a de pasta de amendoim, ela já esteja a nível Brasil, muito conhecida. Boa. Escola do Atleta também, domine aí já a parte de comportamento, mentalidade e segmento de treinamentos, né, pro Brasil também, pra gente mudar um pouco da realidade do esporte. É isso que eu imagino. O que você precisa fazer pra isso? Cara, não errar, velho. Não errar? Não errar. É o que me perguntaram esses dias no Insta e foi a pergunta que eu me fiz no dia. Perguntaram assim, o que você perguntaria pro Matheus, pra melhor versão do Matheus? Eu falei, cara, é a de hoje e foi o que eu me perguntei hoje de manhã. Tipo, olhando no espelho, eu tava fazendo a barba, eu falei, cara, o que eu não posso errar? Qual é a única coisa que eu não posso errar? Eu só não posso parar, velho. Tipo, eu tenho que continuar sendo aqueles 3 pontos, consistente, eu tenho que continuar tendo resistência mental, tenho que continuar sendo intensivo ali no que eu tô fazendo. Estando presente e... Tenho que continuar solucionando as coisas, não focando em problemas e, cara, simples, não errar. Só não posso errar, velho. Porque, pô, a gente criou uma amizade, aí eu vou e erro contigo. Concorda que eu estraguei? Só não posso errar, velho. E toda uma rede de possibilidades aqui. Exato, é só não errar. Se você não erra, você já evita muita coisa, cara. Tem uma frase do Warren Buffett, né, que ele fala, se você não tá ganhando dinheiro, pelo menos não perde. Boa, é bem isso, né? Entendeu? É isso. Porque se tu perder é mais difícil pra recuperar, né? Tem que recuperar 100% do que tu perdeu, é muita coisa. Entendeu? Exatamente, cara. Então acho que é esse o segredo grande agora, é não errar. Tu te deu conta que agora virou um compromisso público, né? Isso aqui vai ao ar daqui a 2 anos. Problema. Posso mandar? E aí, Matheus? Manda que a gente vai estar nesse meu ponto. Vai estar nesse negócio. Boa, essa é a ideia. Vai estar nesse ponto aí. A ideia talvez até em 2 anos a gente volta e aí fala, vamos pegar a pauta. Como é que foi? Será ótimo. Matheus, estamos chegando na reta final da nossa conversa. E sempre no final eu busco estimular quem vem aqui a deixar uma mensagem para os improváveis. Ou seja, as pessoas que estão nos assistindo são pessoas que ainda estão no corre, estão na zona de guerra, ou quem sabe até estão no quarto fechado, sem luz apagada, como você já esteve. Mas elas desejam ser improváveis, desejam viver uma realidade diferente da que elas estão vivendo. Tá. O que você diz a elas? Cara, a mensagem que eu tenho vivido, né? Nem dizer, eu tenho vivido. Eu sou muito do viver o que eu falo. Não deixa pra amanhã. E eu vou te explicar o porquê, cara. Às vezes a gente deixa uma coisa pra amanhã e quando a gente vai ver já passou 1 ano. Só que olha que coisa louca, Igor. A gente deixa pra amanhã um abraço, só que
você não vai dar mais, porque foi o último abraço. E eu passei por algumas situações do ano passado para esse ano que me fizeram perceber isso. Primeiro, eu olhei minha parede de medalhas. Eu falei, não vou colocar isso não. Tipo, eu falei, cara, meus filhos vão jogar tudo isso fora, velho. Então, se eu não mostrar, vai morrer. Só que, pô, eu não vou deixar morrer comigo, que morra pelo menos com eles. Aí eu pensei nisso. Segunda coisa, eu tive um amigo que, cara, foi muito amigo na parte do treinamento do Ironman ali e tal, tudo mais, a gente treinava juntos e tal. E eu mudei de cidade, a gente parou de se falar, né, normal. E teve um dia que ele passou por mim de bike, eu correndo. E aí deu aquele... E eu falei, pô, vou voltar a falar com ele. Só que eu falei, deixa pra depois. Ele infartou naquela noite. 40 anos, atleta, morreu. Não consegui. E aí eu falei, até arrepio, eu falei, caraca, velho, eu podia ter parado e dado um abraço no cara, sabe? Eu sempre tive um sonho de competir, fazer uma competição ao mesmo nível brasileiro sem touca. Só que eu parei de nadar e não fiz isso. Porque eu não sabia qual era a minha última vez. Então, quando eu falo não deixa pra amanhã, é exatamente nesse sentido. Você não sabe se vai ter amanhã, você não sabe se vai ter um amanhã com a pessoa, você não sabe se vai ter um amanhã pra você, você não sabe porque você já parou de fazer várias coisas que você nem percebeu ainda. Você deu o último abraço em alguém, você brincou de esconde-esconde pela última vez, você dirigiu talvez um carro, você teve um relacionamento, deu o último beijo numa ex-namorada pela última vez. Então, as coisas elas passam e a gente não percebe. Então, não deixa pra amanhã. Porque às vezes você só precisa de 1 segundo de decisão, velho. É 1 segundo. O que não fazia eu desistir nos treinos era não desistir por mais 1 segundo. Eu falava, cara, só mais um pouquinho. Só mais um tiro, no próximo eu paro. Aí no outro eu falava, só mais um tiro. Então não deixa pra amanhã, velho. Só tenta mais 1 segundinho. Só isso. Que mensagem importante. É boa, né? Obrigado, Matheus. Obrigado mesmo. Obrigado, cara. Pô, foi um prazer. Como foi pra você, foi cara? muito bom, cara. Eu gostei muito. Eu vou ser muito sincero, foi o melhor podcast que eu já fui. É mesmo, De questão cara? de pergunta, de questão de dinâmica, da gente falar. Eu falei de coisas que eu nunca falei. Nunca Puxa falei, vida, cara. meu Então Deus, foi como muito você- bom, mano. Parabéns. Você Obrigado. explorou muito bem. Fiquei feliz. Não, Agora gostei muito alcancei mesmo, de aquilo que eu verdade. queria. Não, você explorou assim muito bem, cara. Você me fez perguntas que eu falava, caraca, velho, não me fizeram essa pergunta. E tipo, eu percebi coisas, eu te respondi coisas que eu tive que perceber pra poder te responder, sabe? Então isso é muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado, velho. querido. Foi muito Será bom. sempre bem-vindo aqui no Indispensável, viu? Que bom, fico feliz. E você que assistiu até aqui, não deixa de seguir também o Matheus Louro. Boa. Quais são as redes, Matheus? Cara, em tudo é Matheus Louro. YouTube, Netflix. Matheus com TH? Matheus com TH Louro. L-O-U-R-O. Ponto. Tá tudo Instagram. é Matheus Louro. Eu acho que só tem eu no mundo de Matheus Louro. Só tem... Graças a Deus. Sigam ele, tem conteúdos muito, muito, muito bons de resistência mental, de treino mental, na verdade. Treino mental, resistência mental, tudo que envolve essa parte de comportamento que a gente vive hoje, né? Performance. Então, tá tudo ali. Que Tudo ali. demais. Então sigam o Matheus, compartilhem lá e se você tá vendo esse episódio aqui, já responde pra ele, caramba, te vi lá no Indispensável Podcast pra ele saber. E eu quero te estimular também, se você assistiu até agora esse conteúdo e ainda não curtiu esse canal, curta. Curtiu o canal é ótimo, comecei errado, né? Curtir o vídeo e se inscrever no canal. Exatamente. Eu vou falar, Igor, porque eu postei ontem. Tem muita gente que vê as coisas e não curte. E aí a galera acha que, não, tá tudo bem. Cara, isso é importante, pô. É a mesma coisa você fazer um bom trabalho e você não receber um elogio. É gostoso. Isso daqui é o nosso elogio, cara. Exato. Então, aperta o botãozinho lá, curte, compartilha, faz o que tem que fazer, manda pra um amigo, porque às vezes vai salvar esse amigo, entendeu? Isso é importante pra caramba. É chato falar, mas é importante. Achado mais importante. E agora conto com você pra isso, ok, gente? E no mais, nos vemos no nosso próximo Indispensável Podcast para levar você, ajudar você com todos os conteúdos que você precisa para alcançar a vida que deseja. Muito obrigado e eu desejo fortemente que você seja insubstituível. Tchau!